Querido, abra comigo a tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Estamos refletindo juntos aqui a respeito da parábola do filho pródigo, conhecida como parábola do filho pródigo. Temos mais algumas coisas para pensar hoje e nos próximos domingos também. Gostaria de orar antes de nós lermos a palavra do Senhor. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, pedindo ao Senhor que nos visite, pedindo ao Senhor que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração. Sejamos transformados e curados por ela. Aplaca qualquer tipo de sentimento errado que há em nós, distrações, preocupações, até mesmo perturbações, que sejam agora colocadas no seu devido lugar e nós possamos dar atenção ao que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Me usa, peço ao Senhor misericórdia, graça, a capacitação que vem do céu para conversar com os meus irmãos sobre esses assuntos tão importantes. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho querido, Jesus Cristo. Amém. Lucas 15, 11, vamos lá? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Recapitulando brevemente as nossas conversas a respeito dessa parábola, nós precisamos nos lembrar que Jesus estava contando essa história, uma história onde nós encontramos 3 personagens: filho mais novo, filho mais velho e o pai. O filho mais novo representava um dos grupos que andava junto com Jesus, o grupo dos pecadores, que era composto por prostitutas, por publicanos, ladrões, trapaceiros, gente mal vista pela sociedade.
Aquele tipo de gente que resolveu curtir a vida, aquele tipo de gente que resolveu se conhecer e se entregar aos prazeres. Esse era um grupo que andava junto com Jesus e convivia com Jesus. Interessante isso. Ele é representado na parábola pelos irmãos mais novos, aliás, pelo irmão mais novo. O outro personagem da parábola é um irmão mais velho, que representa outro grupo que andava junto com Jesus e que averiguava tudo que Jesus falava, que inclusive era um grupo que não gostava do fato de Jesus andar junto com outro grupo. Esse era o grupo dos irmãos mais velhos, os fariseus, mestres da lei, homens e mulheres, aliás, homens basicamente moralmente irrepreensíveis, cumpriam a lei judaica ao pé da letra, conheciam tudo sobre a observância da lei, eram moralmente pessoas muito corretas. Esses são apresentados por Jesus na parábola como o irmão mais velho. E temos Deus, que é o Pai. Essa é a base da nossa interpretação a respeito dessa parábola. O interessante é perceber que ambos irmãos, ou seja, os dois grupos, são apresentados por Jesus como errados. Jesus não valoriza um grupo em detrimento do outro, como muita gente pensa. Parece que o irmão mais novo é que é o errado, esse daí é o doido, saiu curtindo a vida, gastou a herança do pai, esse aí é o errado. Olha o irmão mais velho, como ele é certinho, como ele é bacana. Não, ele também está errado. O irmão mais novo está louco e errado por tentar se conhecer, abandonando a Deus e não aceitando qualquer tipo de moralidade sobre ele. O irmão mais velho está tão ou mais errado do que o mais novo, porque ele está na presença do pai, mas ele não ama o pai. Ele ama aquilo que o pai pode dar a ele. Tudo o que ele faz tem uma segunda intenção. Tudo o que ele faz é planejado no sentido de se manter irretocável, puro, perfeito, e então cobrar o Pai, que é Deus. Nós fazemos parte, todos nós, a humanidade é dividida basicamente nesses dois grupos: os filhos mais novos ou os filhos mais velhos, irmãos mais novos ou irmãos mais velhos. Às vezes a nossa vida, ela transita entre esses dois grupos, mas enfim, o importante é saber que nós realmente estamos inseridos em uma dessas duas categorias e precisamos compreender que estamos errados. Como o nosso auditório é formado com gente basicamente evangélica, cristã, que anda com Deus, que frequenta a igreja, muito provável que a maioria de nós se identifique mais com o irmão mais velho. Mas não interessa. Às vezes a gente dá uma de irmão mais novo, a gente dá uma de irmão mais velho. É isso que nós precisamos saber. E saber que Deus quer trabalhar a nossa vida no sentido de nos corrigir e de nos livrar disso. Nos últimos 3 domingos, nós falamos basicamente sobre isso. Identificamos a característica de cada um dos irmãos, trouxemos isso aqui a nosso conhecimento, e agora chegou a hora de entender. Já que entendemos isso, chegou a hora de acharmos um caminho para resolver isso. Bacana. Eu às vezes sou irmão mais novo, ou às vezes sou irmão mais velho. Como é que eu resolvo essa parada? Para onde eu vou? O que é que eu faço? Qual o caminho que eu preciso encontrar para resolver isso? Como eu mudo a dinâmica interna do meu coração, que muitas vezes está cheio de ira, medo, e transformo o conteúdo do meu coração em gratidão e amor? Como é que eu faço essa transição? Uma boa coisa para a gente começar a pensar hoje. Do que é que nós precisamos para essa transformação acontecer na vida da gente e a gente se relacionar com o Pai adequadamente? Do que é que nós precisamos para que a nossa relação com o Pai, Deus, seja então adequada? Já que se relacionar com o pai como irmão mais novo não é bom, é errado, e como irmão mais velho também é, qual o caminho para que eu encontre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, me relacionando adequadamente com Deus? A primeira coisa é nós termos dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, o completo entendimento. Talvez isso não seja possível, mas possamos nos entregar ao amor do Pai. O amor acolhedor do Pai,
é uma coisa que nós precisamos receber, entender e viver. Vamos ver como é que o pai apresenta seu amor ao filho mais novo. Vamos ler de novo um pedacinho do texto para você entender, para nós entendermos aqui. Versículo 20, Lucas 15, 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, sai correndo, abraça o filho e o beija. O filho começa a dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Olha como o pai recebe o filho mais novo. Não tem uma carta de despesas para esfregar na cara dele. Ele não tem uma cobrança para jogar na cara do irmão mais novo. Ele está cheio de amor, completamente cheio de amor pelo filho, esperando na porteira da propriedade. E quando o filho aparece, alguns filmes já devem ter visto isso, algumas ilustrações, o pai começa a perceber que é o filho, larga tudo, deixa a sua dignidade de patriarca para trás, sai correndo e vai abraçar o filho e começa a beijar e chorar e demonstrar o seu amor. O filho mais novo começa a apresentar a sua desculpa: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou nem mais digno de ser chamado teu filho. O pai não deixa nem ele terminar de falar. Sabe o que é impressionante nessa demonstração de amor do pai para com o filho mais novo? É que o arrependimento do filho mais novo, ele é fortalecido pelo amor do pai. Não é um perdão do pai que vem baseado no arrependimento do filho. Imagina a cena de outro ângulo, o pai lá todo duro, esperando o filho. Quando o filho chega, ele se ajoelha, chora, se humilha, apresenta o seu pedido de perdão, e o pai diz: ah, então tá bom, meu filho, eu te amo, venha para nossa casa. Não é esse, o roteiro é outro. O filho se desdobra em tentar expressar o seu pedido de perdão, mas ele é interrompido pelo amor do pai, e aquilo que ele intencionava fazer, ele na verdade mergulha profundamente, porque o pai o ama, e ele recebe o amor do pai, e ele entra na sua casa, com certeza restaurado por conta disso, pelo fato de ter reconhecido e recebido o amor do seu pai. Vamos ver como o pai apresenta seu amor então ao irmão mais velho. Como é que a coisa funciona? Aí o negócio é mais complicado, mas está lá, versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira. Lembra disso? Festa rolando, o irmão mais velho não entra, fica do lado de fora. Olha só o que o pai faz. O pai saiu, então seu pai saiu e insistiu com ele: filho, o que você está fazendo aí fora? Bora para dentro, novilho gordo, está todo mundo festejando, teu irmão mais novo estava morto, reviveu, apareceu, vamos celebrar, eu te amo, vem. Ele duro, resistente. Versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Amor do pai é expresso na mesma medida para ambos os filhos. Pense você que o pai podia chutar o barraco aqui também, né? Podia chutar o pau da barraca. Você está maluco, rapaz? Bora para dentro, você está me desobedecendo, você está louco, você está me desonrando. Um pai nunca, naquela situação cultural, nunca se prestaria a fazer isso. Mas aqui é uma demonstração de amor clara do pai por ambos os filhos, tanto pelo irmão mais velho quanto pelo irmão mais novo. Não há repreensão, o pai simplesmente argumenta com o irmão mais velho. Então Jesus, ele está dizendo de uma forma muito clara que ambos foram amados, mas só um deles recebeu o amor. Só um deles se abriu para que o amor ocupasse lugar no seu coração, e ele pôde reconhecer quanto o pai o amava. Isso acontece, é claro, na figura do irmão mais novo. O que nós precisamos aprender com isso, irmão, é a coisa mais óbvia, é o jargão mais básico que a gente talvez já tenha ouvido na vida de crente que nós temos: Deus nos ama. Ponto. Isso precisa deixar de ser uma frase de efeito, isso precisa deixar de ser um versículo lá em João,
para se tornar verdade dentro de mim. Deus me ama. O Pai ama o Filho. O Pai ama a humanidade. Deus procura o homem e procurou ao homem. Aqui você vê a figura do Pai lidando com ambos dentro da sua necessidade. Com o filho mais novo, há um amor escancarado, há um amor que quase cala a boca do filho mais novo. Para de falar, eu já sei, entra, vamos embora, vem celebrar comigo, você voltou, que coisa incrível. Já o filho mais velho recebe alguns tipos de argumentação, mas ambos são amados. E eu não tenho dúvida de que Jesus tem trabalhado o nosso coração para nós nos sentirmos amados por Deus. E é tempo disso acontecer com a gente, irmão. De nós sermos esclarecidos quanto a isso. Deus nos ama. Não tenha mais dúvida no seu coração. Seja qual for a tua situação. Um filho mais novo, talvez você esteja aqui nessa condição, maluco, longe de Deus, não quer nenhum tipo de moralidade na tua vida, rejeita todo tipo de situação parecida com essa. Deus te ama, assim como ama o moralista, assim como ama o filho mais velho. Saia daqui hoje com essa frase sendo verdade dentro de você: Deus te ama. O amor do Pai está à disposição de todos nós. Outra coisa importante é que nós precisamos de um profundo arrependimento. Precisamos reconhecer o amor do Pai e precisamos de um profundo arrependimento. Para nós, arrepender-se, na maioria das vezes, na nossa cabeça é assim: apresentar uma lista com os pecados. Aí eu menti, aí eu enganei, aí eu cobicei, aí eu atrasei, aí eu menti, cobicei, sei lá. Pensa aí no teu pecado, cada um pensa no seu. A gente apresenta essa lista, ora, nós oramos: Senhor, meu Deus, me perdoa, porque hoje eu fiz tal coisa. E aí a gente procura mudar de vida. Bacana. Isso está correto. Isso é arrependimento? É. Mas é algo mais profundo do que isso que precisa acontecer. O arrependimento que nós precisamos ter, ele é mais profundo que isso. Ele é mais profundo. Veja você que o filho mais novo, vamos olhar para as duas figuras. O filho mais novo tinha uma lista de pecados, não tinha? Tinha uma lista de pecados. Estava lá com a sua lista de pecados. A capivara do cabra era enorme. Vendeu a propriedade do pai, gastou com prostituta e farrou tudo. Quando olhou, a lista dele era enorme. Ok, ele vai, pede perdão e se reconcilia e é tratado. Bacana, ótimo, incrível. Vamos olhar para o irmão mais velho. Ele não tinha uma lista de erros assim, moralmente falando, como o irmão mais novo. Tinha? Não tinha. O irmão mais velho é uma figura interessante. Ele não tinha uma capivara para apresentar pedido de desculpas e de perdão. Olha só o que ele diz quando ele está confrontando o pai. Ele diz assim: nunca desobedeci as tuas ordens. E o pai não retruca. Ele era um homem moralmente correto. Não tinha do que se falar do filho mais velho. Como alguém sem lista de pecados, então, pode ser salvo. Preste atenção. A parábola não fala de uma perfeição e não apresenta alguém perfeito e sem pecado, porque isso não existe. Paulo diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram, estão longe da glória de Deus. Todo homem é pecador, ponto final. O único homem não pecador, quem foi? Jesus, ponto final. Ok, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de conduta moral. Está entendendo? Estamos falando de conduta moral, de alguém que faz tudo certinho, de alguém que é completamente correto. Como é que se cura alguém desse tipo? Porque ele se arrependia. Você pode ter certeza que o filho mais velho, ele se arrependia dos seus erros. Quando ele fazia alguma coisa, ele rapidamente ia lá consertar. Quando ele esquecia de fazer uma oração, tem que fazer oração. Quando ele esquecia de fazer alguma coisa, ou se enganava, ou errava, ele era um homem que corria atrás de uma perfeição moral, e ele fazia isso constantemente. Mas qual o problema? É que até o seu arrependimento era interesseiro. Opa,
a coisa começa a ficar um pouco mais complicada aí. O filho mais novo se derrama, é genuíno. O filho mais velho, quando faz isso, tem uma demanda, há uma demanda por trás, há um interesse por trás. Sabe aquele pedido de desculpa que você faz, só para não perder alguma coisa? Você já fez esse tipo de pedido de desculpa? Tipo assim, você está jogando bola, os amigos lá, que estão lá na futebol da casa, time A contra time B, aquela coisa, time A está perdendo, começa a esquentar o clima, aí vai o irmão e tal, dá uma canelada no outro. Quando ele percebe o juiz está vindo assim, ele vai, abraça, o irmão levanta, dá um tapinho na costa assim, e mostra para o juiz, tá tudo bem. Por quê? Só pediu desculpa para não tomar um vermelhão na cara e não sair do jogo. A gente faz muito isso. Desculpa, mas é uma desculpa por interesse, até mesmo para com Deus a gente faz isso. Me perdoa, Deus, porque na verdade eu tenho medo de perder alguma coisa na minha vida. Me perdoa, porque amanhã eu tenho prova, eu tenho que tirar uma nota boa, então me perdoa, Jesus. Me perdoa, Deus, porque estou atrás de um emprego, preciso de uma porta de emprego, então eu estou fazendo as coisas muito certinhas para o Senhor ter misericórdia e olhar para mim e me ver como eu sou bom. Você está entendendo? Há uma motivação errada. A atitude é boa, mas a motivação é complexa e ela é errada. O irmão mais velho, ele quer ser correto para não perder o direito de desafiar a Deus, e não por amar a Deus. Ele quer ter a carta na manga para esfregar na cara de Deus, olha como eu sou bom, como ele fez quando o pai foi falar com ele. Ele quer ser correto para não perder o direito até de humilhar o seu irmão. Ele quer ter moralidade e quer ser correto pela motivação errada. Olha que coisa incrível, irmão. Então, na verdade, nós precisamos nos arrepender do que fizemos de errado, ok? E também precisamos nos arrepender daquilo que nos levou a fazer o correto. Espera aí, como é que é isso? Eu peço perdão pelo erro e peço perdão por aquilo que me levou a fazer a coisa certa. Porque às vezes a motivação que nos levou a fazer a coisa certa é errada. O cerne da coisa está errado, o fundamento está errado, o valor, o que me impulsiona está errado. O fariseu se arrepende do pecado, mas o cristão se arrepende de fazer o certo pelo motivo errado. Você sabe que a gente faz muita coisa certa na vida pelo motivo errado, é disso que nós estamos falando, porque isso é moralidade. Dar uma esmola, nós falamos isso nos últimos 3 domingos aqui, característica do irmão mais velho, ele faz tudo por interesse. Ele dá uma esmola não porque a pessoa precisa, mas porque ele precisa ficar bem. E se ele for questionado, já deu a sua esmola hoje? Já dei, estou bem. Já atravessou a velhinha? Já atravessei. Já está tudo certo. Já plantou a árvore? Já plantei. Ninguém me cobra. Não tenho nada de errado na minha vida. Mas a motivação está errada. Olha que coisa profunda para a gente pensar. Porque na verdade isso é o quê? É uma autossalvação. Eu estou dizendo que eu não preciso de Deus, eu só preciso ser correto. Por isso arrependimento é uma coisa muito mais profunda do que eu somente me arrepender do que eu faço de errado. Eu preciso me arrepender das más motivações que me levam até a fazer coisas boas, mas com valor errado. É apenas quando você enxerga o desejo que tem de ser seu próprio Senhor e Salvador, que se esconde sob seu pecado e sob a sua bondade moral, que você está prestes a compreender o Evangelho e de fato se tornar um cristão. Então nós precisamos meditar um pouco mais sobre isso. Lembra da história de Nicodemos e Jesus? Nicodemos era um fariseu, né? Ele era do grupo dos irmãos mais velhos, fariseu. Aí ele vai procurar Jesus numa madrugada, com medo de ser descoberto inclusive. E quando ele começa a falar com Jesus, é o mestre da lei que está falando, é um cara desse grupo aí, certinho. O que é que Jesus diz para ele? Importa nascer de novo. Importa aprender, Nicodemos, que esse monte de coisa que você faz, só por fazer, só para ganhar um ponto moral com Deus, como diriam meus amigos, neca de pitibiriba, não serve para nada. Você precisa renascer. Precisa acontecer uma coisa dentro de você que te leve a fazer o correto.
por uma motivação correta. Precisa acontecer uma transformação em você, Nicodemos, para você fazer o correto por motivações corretas e não fazer o correto por motivações erradas. Então, nós precisamos disso. Amor acolhedor de Deus e arrependimento. Mas nós precisamos de mais algumas coisas, calma lá. Nós precisamos também de alguém. De quem nós precisamos para sair desse beco sem saída? Sinuca de bico. Sabe como é que é? Sinuca de bico. Nós estamos numa sinuca de bico, estamos aprendendo a sair da sinuca de bico. De quem nós precisamos? Olha só, no capítulo 15 de Lucas, há uma trilogia de parábolas, já falei isso aqui. São 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Um pastor perde a sua ovelha, vai atrás dela, a encontra. Quando a encontra, fica feliz, dá uma festa por isso também. Todo mundo fica feliz. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida. Retrata a história de uma mulher que está em casa, perde a sua moeda, e ela vai atrás e ela encontra. Quando ela encontra a moeda, todo mundo fica feliz. E tem essa parábola que a gente está estudando agora, parábola do filho que se perde. Quando é encontrado, todo mundo fica feliz. Basicamente as 3 parábolas são iguais nesse aspecto. Algo se perde, e quando esse algo é encontrado, festa geral. Basicamente isso. Mas as 2 parábolas, as 2 primeiras parábolas, tem algo diferente da terceira. Ou melhor dizendo, a terceira parábola, que é essa que nós estamos estudando, tem algo diferente das outras 2. Nas outras 2, quando você percebe, você as lê, você percebe que alguém se esforçou bastante para encontrar o que se havia perdido. Então vamos lá, o pastor vai atrás da ovelha. Tem uma figura que vai atrás da ovelha, é o pastor. Na segunda, a mulher vai atrás da moeda. A mulher luta lá, revira a casa e acha a moeda. Aí quando você vai ler a terceira parábola, pensa assim, você está lendo as 3, uma na sequência da outra. Chega na parábola do filho pródigo, quando você vê aquela história de que ele pede as coisas para o pai, sai para o mundo, daqui a pouco ele está lá comendo lá no chiqueiro, aquela vida desgranhenta, tudo arrebentado. Você fala assim, vai aparecer alguém para salvar o cara. É a sequência, as outras 2 aconteceu isso. O irmão mais velho, ele vai aparecer, e ele vai resgatar o irmão mais novo. Mas não acontece isso. Essa parábola, ela é diferente disso. A gente fica esperando um salvador, mas não vem um salvador. E esse papel, é claro, que é o papel do irmão mais velho, e que não é cumprido na vida do irmão mais novo. Muitas vezes nós nos esquecemos de que temos um irmão mais velho. E quando nós olhamos para essa parábola, nós percebemos que a atitude desse irmão mais velho foi incoerente com o evangelho. Porque ele não vai atrás do irmão mais novo, e ele não quer pagar o que precisa ser pago para o irmão mais novo entrar de volta na sua família. Sabia disso? Ele discute com o pai por causa de grana, irmão. A herança dele ele não queria dividir com outro irmão. Lembre-se que há uma lei muito clara quanto ao erro. Qualquer erro só pode ser remediado mediante pagamento. Nós já conversamos algumas vezes aqui sobre isso, não é verdade? Se eu te ofender, para que isso seja resolvido, você precisa liberar o perdão, que é um custo que você vai ter. Você vai absorver esse custo. Você vai pagar um preço para me perdoar. E assim é que funcionam as coisas. E com certeza, a volta desse irmão mais novo para casa demandava um preço a ser pago. E o irmão mais velho não paga. O irmão mais velho não quer pagar esse preço. Nem foi buscá-lo e nem quer pagar. Então, irmãos, vamos aprender uma coisa. Sabe de quem nós precisamos para encontrar esse caminho que nos livre de sermos irmãos mais novos ou irmãos mais velhos? Nós precisamos reconhecer na figura de Jesus um irmão mais velho correto, que nós já temos. Jesus é o nosso irmão mais velho, que de uma forma muito clara foi nos buscar. Diferente do irmão mais velho da parábola, que não foi buscar o seu irmão mais novo, o nosso irmão mais velho veio nos buscar e nos restituir para a família de Deus. Aleluia. Filho mais novo estava lá no meio dos porcos, ninguém foi atrás, mas o irmão mais velho, nosso irmão mais velho, veio. Saiu da sua condição de rei,
de Deus para entrar na história e nos buscar e nos resgatar. Nós temos um irmão mais velho. E o preço então? O irmão mais velho da parábola não quis pagar, o nosso pagou. Ele ficou exposto naquela cruz, querido, envergonhado, ensanguentado, desprezado. O preço que ele pagou foi absurdo, nu, sozinho, desprezado naquela cruz. Só através do preço pago pelo nosso irmão mais velho é que nós podemos ter a nossa relação com o Pai restituída. E graças a Deus que o nosso irmão mais velho se dispôs a nos buscar e a pagar o preço por nós. O cristão precisa então vislumbrar esse sacrifício e esse preço. Nós precisamos enxergar isso, irmão. O preço que foi pago por nós precisa estar estampado aos nossos olhos todos os dias. Alguém veio me buscar, alguém pagou o preço pela minha vida. Quem é esse alguém? Jesus. Paulo diz lá em Filipenses 2,5, olha só o que Paulo fala sobre o que Jesus viveu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A compreensão dessa ação serve para nos transformar de dentro para fora. Quando você tem o amor do Pai claro na tua cabeça, na tua vida, quando você tem a ideia de que é preciso se arrepender genuinamente e profundamente, e quando você tem a ideia de que Jesus pagou um preço pela tua vida, as coisas começam a mudar. Irmãos, nós lutamos a vida toda para tentarmos servir melhor a Deus, todo dia. Eu sei que essa é a nossa luta, não é? Paulo fala assim, que é uma grande luta, porque o mal que eu não quero, rapaz, é esse aí que eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aí o que nós cristãos fazemos? Eu não quero ser irmão mais novo. Agora eu quero servir a Deus. Mas essa luta continua. E aí a gente se transforma em irmão mais velho. Faz e luta para fazer, mas muitas vezes pela motivação errada. Perceba você, se esses três elementos citados aqui entrarem dentro de nós, como é que nós não vamos servir a Deus, irmãos? Como é que eu não vou obedecer a Deus? Como é que eu não vou me santificar para esse Deus? Como é que eu não vou me relacionar melhor com as pessoas se esses três elementos estiverem dentro de mim, se essas três ideias fizerem parte da minha vida? Eu vou mudar tudo. Eu vou mudar a minha maneira de me relacionar comigo mesmo. Eu vou mudar a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Eu vou mudar a maneira como eu me relaciono com Deus. Tudo muda. Se eu entender que Deus me amou e me ama acima de tudo, que não há nada que eu possa fazer para Deus deixar de me amar, e também que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele já me ama. Isso é característica do irmão mais velho. Eu vou fazer umas coisas boas aqui para Deus me amar mais. Não, Ele já me ama completamente, loucamente. Alguma coisa que nós não podemos dimensionar. Amor do Pai. Sejamos todos nós hoje abraçados pelo amor do Pai, irmão. Se eu entender o que é me arrepender de verdade, vasculhar meu coração e encontrar as raízes das minhas motivações, do porquê eu faço as coisas, e me arrepender delas, e permitir que Deus entre dentro de mim e me transforme, é claro que as coisas vão mudar. E se eu compreender o que foi pago por mim na cruz, o preço que foi pago, e ter isso estampado diante de mim todo dia, como não vai mudar a minha vida, irmão? Vai mudar. Que nós todos hoje possamos abraçar esses três itens, é a melhor maneira que eu tenho para dizer aqui.
e colocá-los dentro de nós, e permitir que eles sejam verdade na nossa vida. E a gente, por conta disso, a gente não vai precisar ser irmão mais novo, louco, tentando se autoconhecer. Eu quero conhecer a Deus. Eu vou entender que eu vou me santificar do jeito que a gente entende, vou deixar o pecado, porque Deus me ama, eu não preciso. E eu também não vou ser irmão mais velho, fariseu, hipócrita, que fico fazendo as coisas para tentar ganhar o favor de Deus. Tudo muda. E eu digo aqui, irmão, que o desejo do meu coração é que tudo mude na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. E que essas coisas entrem em nós hoje. Que o Espírito Santo nos sonde e consiga colocar esse pacote de coisas em nós, para que a gente encontre o caminho do Evangelho. É o que a gente precisa, irmão, encontrar o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. Amém. Fecha os teus olhos um pouquinho. Eu estou de pé aqui agora, irmão, porque eu já sou o primeiro a ficar de pé. Porque eu quero muito que isso aconteça na minha vida. Porque você pode ter certeza que muitas vezes eu sou irmão mais novo, e muitas vezes eu também sou irmão mais velho. Mas eu quero mudar, eu quero entender isso. Quero mergulhar nesse amor do Pai. Quero me arrepender genuinamente. Quero entender o sacrifício feito na cruz. Eu preciso. Isso é Evangelho. E se você tem essa mesma disposição, esse mesmo desejo, eu quero te pedir para ficar de pé comigo, para a gente orar. Simples assim. Você quer entregar isso para Deus, para Jesus, mudar a tua vida? Fica de pé comigo. E a gente vai orar junto e vai pedir ao Senhor, com o nosso coração, um arrependimento genuíno e uma mudança genuína. Você crê nisso, irmão? Ore comigo. Ore comigo. Querido Deus, Senhor da nossa vida, eu apresento a minha vida em primeiro lugar, e junto comigo a vida dos meus irmãos, para te pedir, Senhor, nos esclarece essas coisas, tira a infantilidade da nossa relação com o Senhor, tira essas coisas de irmão mais novo da nossa vida com o Senhor, tira, Jesus, essas coisas de irmão mais velho, nos ajuda, nos faz ter dimensão do amor do Pai, sempre disposto a nos abraçar, sempre disposto a nos amar, sempre disposto a nos receber, sempre com os olhos cheios de graça voltados para nós. Ah, Senhor, coloca isso em nós, nos dá ideia, entendimento do que é se arrepender de verdade. A gente precisa aprender a se arrepender de verdade, Jesus, genuinamente, profundamente. Espírito Santo que habita em nós, entra no mais profundo do nosso ser e mexe as coisas aí dentro, Jesus. Tira as más intenções, as más motivações e coloca coisas boas, coloca coisas genuínas, verdadeiras e autênticas em nós. Quando a nossa boca se abrir para pedir perdão, que não sejam só pelas coisas erradas, mas também pelas motivações erradas, que talvez até tenham nos feito fazer coisas corretas. Mexe dentro de nós, mexe, Espírito Santo, mexe, toca, limpa o nosso coração, nos aprimora, nos melhora, Jesus. Sonda-nos e nos conhece, Jesus. Olha para nós e nos ajuda nessa luta a entendermos tudo isso, e nos dá a clara ideia do preço pago por Jesus naquela cruz. Estampa isso na nossa mente, Jesus, que alguém pagou o preço. Se o irmão mais velho da parábola não quis pagar,
Ah, o meu irmão mais velho quis pagar. O meu irmão mais velho não relutou em deixar o seu lugar de honra para vir aqui, entrar na história da humanidade e me alcançar. Apesar da minha limitação, apesar do meu nada, Ele me alcança e demonstra o seu amor, morrendo por mim naquela cruz. Alguém pagou o preço por mim. Alguém pagou o preço pela vida dos meus irmãos. Nos faz entender isso, Jesus, para encontrarmos o caminho do Evangelho e vivermos na Tua presença limpos, curados, diante de um Deus vivo e maravilhoso que nós servimos. Muito obrigado pela Tua palavra viva e poderosa. Insere isso no coração dos meus irmãos, na minha vida, em cada um de nós. É o que nós te pedimos. E nós oramos, pedindo também uma semana muito abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.